Muito bem, a Câmara dos Deputados aprova urgência para a arrecadação do novo, apreciação, melhor dizendo, do novo arcabouço fiscal. E para entender justamente os impactos da nova regra, nós recebemos aqui agora o sócio da NextGen Capital, Felipe Isaac. Muito bom dia, Felipe. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Tudo bem? Prazer ter conosco aqui, Felipe. Nós tivemos então aí o detalhamento por parte do relator, agora nós tivemos o aval, né, para a tramitação mais acelerada. O que o mercado espera daqui para frente? Tá de olho mesmo para saber qual arcabouço sairá da Câmara, Felipe? Legal. Essa é uma grande notícia em pauta aí, principalmente essa semana, né? Mas é um tema que a gente já tem visto aí grande importância aí no mercado financeiro, no mercado brasileiro como um todo, já há algumas semanas. Ontem a gente teve essa notícia aí da aprovação na Câmara, né, a critério de urgência, e já foi ali, né, deliberado direto para aprovação no Senado, sem ter que passar por outras comissões, tá? O mercado enxerga isso como um ponto positivo, tá? Por quê? Porque desde o início desse atual governo, a gente já vinha ali falando de riscos fiscais muito altos, né? Que era justamente ali um governo querendo inflar muito a economia, querendo inflar muito o Estado, e com riscos fiscais de estourar a própria dívida, a dívida país, de gastar mais do que arrecada. Então esse era um medo que rondava muito o mercado. Inicialmente, com a apresentação do novo arcabouço e agora com essa aprovação, o mercado ele começa a ter um certo alívio, justamente porque o risco de ter aquele cenário extremo de um risco fiscal descontrolado, né, ou de uma política fiscal descontrolada pelo governo, ele começa a diminuir. Só que a gente ainda tem que ver com calma aí, né, a cena dos próximos capítulos. Agora o texto ainda vai para aprovação do Senado, temos que ver ali se vão ter ressalvas ou não, e por fim, se o governo vai de fato conseguir cumprir ali as metas, as propostas estabelecidas nesse arcabouço, que é de fato o mais importante no decorrer aí dos dias. Felipe, agora a pergunta do nosso comentarista Cristiano Vilela. Felipe, um bom dia, satisfação recebê-lo aqui na Jovem Pan. Felipe, qual que é a sua leitura e qual que é a leitura do mercado acerca dos ajustes feitos pelo relator Cláudio Cajado na Câmara dos Deputados? Ficou aquele entendimento, aquela sensação de que faltou aperfeiçoar um pouco mais, de que a Câmara, o relatório pelo menos, poderia ter aperfeiçoado um pouco mais o projeto? Bom dia, excelente pergunta, tá? Por trás, tá, sempre fica essa questão de que poderiam ter feito ali mais ressalvas, poderiam ter dependido ali, aperfeiçoado um pouco mais, né, foi uma excelente palavra que você trouxe, mas a grande percepção do mercado, ela vai um pouco em linha do que eu acabei de trazer aqui agora. A expectativa é que fosse um cenário tão ruim, um cenário que estava se deteriorando, que o cenário fiscal ele vinha se deteriorando diante de um governo que só apresentava gastos e não tinha nenhum projeto de controle fiscal, que a aprovação desse arcabouço, mesmo da forma que foi, ele acaba vindo como uma notícia positiva, que pelo menos a partir de agora, apesar de não parecer ser um projeto perfeito como um todo, a partir de agora é provável que a gente veja um governo um pouco mais controlado ou com um plano fiscal que pelo menos eles tenham a meta de cumprir. Então, por esse ponto, acaba sendo um pouco positivo, tá? Agora, Felipe, ontem até o ministro Haddad ficou por mais de 5 horas lá na Câmara e ele falou até em abrir a caixa preta das isenções. A gente sabe que, de fato, aí foi um modelo que foi praticado há muito tempo no país. Algumas, inclusive, elas servem justamente para tirar a diferença dos custos operacionais, logística, energia aqui do país. Tem muitos setores também que reclamam que se houver simplesmente a retirada de isenções e também possíveis benefícios, não haverá possibilidade da competição com o mercado internacional, sem falar no nosso arcabouço aí tributário, que é um manicômio de fato aí, inclusive todos reconhecem isso. Então eu queria que você falasse o seguinte, da onde o governo vai tirar o dinheiro? Será que esse arcabouço vai conseguir parar em pé mesmo? Mesmo que ele seja aprovado, não haverá responsabilidade, portanto, também ao presidente. Como é que vocês avaliam tudo isso? Legal. Esse ponto aqui que você trouxe, né, das isenções, realmente é algo que já é discutido, que já vem se arrastando aqui pela economia, pela política brasileira, já assim, há muitos anos, tá? Hoje, infelizmente, ou felizmente, a gente tem um país
que tem ali diversos grupos que possuem isenções de imposto ou de tributos, tá? E isso, de fato, tem um custo ao cofre público. Então, isso é inegável, não adianta. Quanto mais, economicamente falando, quanto mais um determinado setor é beneficiado com isenção de impostos, outros setores estão ali, o tributo que deveria ser pago por esse setor que foi agraciado, ele vai ser repassado para outros setores. Então, uma primeira proposta que veio ali, de fato, nesse arcabouço, e até o ministro Haddad tem falado, é tentar ali enxugar essas isenções ou esses benefícios tributários e fiscais para determinados setores. Se isso de fato acontecer, é lógico que falando ali do fiscal brasileiro, do fiscal do governo como um todo, seria algo sim positivo, né? O que deve ser levado em conta é, de fato, a competitividade desses setores ou não, que daí levaria para uma discussão muito mais séria, tá? Agora, voltando para a pauta do arcabouço, tem ali, né, pontos, né, que o governo fala que vai conseguir arrecadar, que vai aumentar a arrecadação, vai tirar a isenção de impostos, vai tentar alocar mais impostos em outras áreas, que isso é, de fato, o grande desafio do governo, conseguir aplicar as regras e as metas que foram propostas. Um ponto, né, que alguns ali deputados ali tentaram alterar, mas de fato não aconteceu e passou, é justamente essa falta de responsabilidade, essa inexistência da responsabilidade presidencial caso a meta não seja cumprida. Então, apesar de, né, ter uma meta a se cumprir, o presidente, por não ser responsabilizado caso a meta não seja cumprido, acaba trazendo também um pouco de insegurança e um pouco de dúvida, né, sabendo que caso ele não cumpra, ele pode não ser responsabilizado. Então, às vezes fica aquele sentimento de, você tem que fazer isso, mas se não fizer não vai te acontecer nada. Então, isso é algo que a gente tem que acompanhar, tá? Realmente, o governo vai ter aí, né, a Fazenda e o governo vão ter um desafio grande pela frente para conseguir colocar todos os objetivos aí dentro da meta, dentro dos parâmetros propostos. Cristiano Vilela. Felipe, segundo os mais recentes dados, nós tivemos um aumento nos índices de desemprego agora no primeiro trimestre desse ano. A que você atribui esse aumento? A uma eventual falha do governo federal nesse início de gestão? A uma incapacidade do governo de atender a determinados segmentos da economia? Qual que é a leitura que você faz dessas informações? Legal. Quando a gente fala aí, né, da criação de vagas de emprego, né, ou aumento do desemprego, a gente pode levar em conta diversos fatores. Um deles, que é muito considerado em conta, é a confiança que existe do empresário de investir em um negócio e de querer expandir, de querer contratar mais funcionários. Então, é natural que para uma pessoa, uma empresa, um empresário queira empreender, queira expandir, ele tenha que ter um cenário favorável dentro do Brasil para que isso aconteça. De fato, com a entrada, com o início do novo governo, vieram ali muitas dúvidas, principalmente fiscais e jurídicas, tá? Quanto a essa questão. Então, trouxe um caminho um pouco mais difícil quando a gente fala do empresário, para ele poder se arriscar e empreender e criar mais vagas, por exemplo. Então, realmente, esse início de governo trouxe uma estabilidade muito grande quanto a isso, principalmente quando se compara ali, muitas vezes, com atitudes passadas de governos petistas. Então, o empresário ele acabou ficando um pouco mais comedido. Outro ponto que vale muito levar em consideração é a taxa de juros, a Selic alta que a gente tem no país, tá? Uma Selic mais alta, ela tem por objetivo, de certa forma, tentar arrefecer a economia, tentar frear a economia do dia a dia. Então, uma economia freada com uma taxa de juros alta, ou seja, com um custo de capital alto, é natural que o empresário ele acaba ali se retraindo, ou seja, diminuindo o que causariam mais demissões, ou então ele seguraria uma possível expansão que não teria aquela criação de novas vagas de emprego. Então, esse é o cenário, tá? Caso a gente veja ali o governo mostrando um cenário mais favorável para que a economia ela se desenvolva, tá? Com menos riscos políticos, com menos riscos jurídicos, menos riscos fiscais, e que isso, consequentemente, também daria espaço para o Banco Central diminuir a taxa de juros no país, a gente deve voltar a ver, sim, a criação de novas vagas de emprego, o setor empresarial, o setor industrial voltando a acelerar. Felipe Zac, economista, conversou conosco. Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan.
Obrigado, pessoal. Bom dia a todos e até a próxima. Até a próxima. Bom dia. Dando sequência.